Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui, comparecem aqui para poderem contribuir com as suas experiências e com os seus conhecimentos. E olha que prosa fantástica estamos trazendo hoje aqui para a Prosa com Bertalha, transformando o supply chain Lean alinhado ao ESG. A transformação de supply chain é uma busca contínua por maior eficiência e sustentabilidade. A abordagem Lean, focada na redução de desperdícios, tem encontrado um aliado poderoso no ESG, Environmental, Social and Governance. A convergência dessas estratégias visa otimizar operações, minimizar impactos ambientais e fortalecer práticas sociais e de governança. Ao alinhar o Lean com o ESG, as empresas buscam não apenas reduzir custos, mas também aumentar a responsabilidade corporativa. E isso implica em rever processos para minimizar o uso de recursos, promover condições de trabalho justas e seguras e adotar medidas transparentes de governança. A inclusão de fornecedores comprometidos com os princípios de ESG também se torna fundamental. No entanto, essa transformação não é isenta de desafios, requer uma mudança cultural profunda, investimentos em tecnologias sustentáveis, colaboração ao longo da cadeia e a capacidade de medir impactos tangíveis. Superar esses obstáculos pode levar a ganhos significativos em termos de eficiência, competitividade e contribuição para um futuro mais equilibrado e resiliente. Vamos refletir sobre este tema fascinante aqui na Prosa com Bertalha. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo Daniel Jardim. Olha só que prosa fantástica, nós vamos ter aqui uma honra e um orgulho receber para a prosa o Daniel Jardim. Meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Olá, tudo bem? Rapaz, você sabe que o prazer é meu, viu, Paulo? Eu trato o Paulo, desde que a gente começou a conversar, em vez de tratar ele como Bertalha, eu trato ele direto como primeiro nome, como Paulo. A gente já conversa há algum tempo sobre o tema de supply chain. Para mim, Paulo é uma das referências em termos desse tema, em termos de logística, supply chain, mas isso aqui eu tô chovendo numa olhada, né? Porque todo mundo já sabe disso, né? Paulo, obrigado pelo convite, estou super satisfeito de estar aqui para a gente prosear de fato, e a expectativa, claro, é que com o tema que a gente está tratando, com o tema que a gente vai tratar aqui da questão de linha ESG dentro do supply chain, para mim, o propósito muito bom seria que o pessoal pudesse aproveitar isso da melhor forma possível. Que bacana, que legal, meu amigo. E vamos seguir aqui na nossa prosa, o Daniel. Mas antes de entrar realmente no nosso tema aí, rapidinho para nós, quem que é o Daniel Jardim? Bom, Daniel Jardim, eu sou pai de 2 filhos, casado há já quase 10 anos, com uma esposa fantástica. Bom, esse é o Daniel Pessoa. Daniel profissional, completei esse ano 30 anos de vida corporativa. Desde muito menino, sempre tive envolvido com projetos de transformação, né? Me recordo lá atrás, lá que comecei ajudando e mudando documentos para implementação de ISO 9000 numa grande multinacional que eu comecei minha carreira. E aí, daí para frente, fui me apaixonando por essa questão de transformação e fui aumentando o escopo do meu trabalho, né? Desses 30 anos, 20 anos deles já trabalhando e aprendendo todo dia um pouco mais sobre filosofia Lean e praticando e mudando comportamentos, o meu comportamento, mudando culturas e a minha cultura. Desse tempo, desses 20 anos trabalhando com Lean, 10 deles como executivo e 10 deles em empresas de consultoria, nessa transformação, naquela tocada que a gente sempre fala, né? Educação e tal, e troca de conhecimento e transferência de conhecimento. E eu acho que o negócio de consultoria tem esse fundamento, né? O propósito, né? De levar educação específica,
educação direta e a transformação. Então, isso me forjou durante o meu tempo, né? E aí a gente vai incluindo temas, né? Incluindo é, temas que o contexto do mundo vem tratando. Só para vocês terem uma ideia, tive na minha carreira a sorte de atuar em empresas como Philips, Siemens, Porsche, no Lean Institute e como sócio na Verum Partners até o final desse semestre. E agora estou aí empreendendo de novo com a minha própria empresa. Toda forma, nessas atuações com clientes como Volkswagen, Vale, Andrade Gutierrez, Camargo Correia Odebrecht, Codelco no Chile, Antofagasta Minerals e um bocado de outras aí é, no mundo. Ah, mas o que que você fez em tudo isso aí, né? Bom, não dá para fazer, não dá para ser tão abrangente, né? A gente tem que ser um pouco mais específico. E aí, as dimensões, né? Lógico, atuação em supply chain, por isso a nossa proximidade aqui com o Paulo começou assim, né? Mas muito conectada com questões de produção, de planejamento, desenvolvimento de produto e processo, com 4, 5 metodologias que dão base aí. O Lean, claro, né? Ágil, que eu vim aprendendo depois, né? A questão de change management, a indústria 4.0, e a gente vai falar um pouquinho lá para frente, lá, vou dar um spoiler, né? Como é que isso 4.0 se transforma em 5 e tal, tá? E essa questão, e por isso que estou falando, né? Falar um pouquinho, porque a questão de ESG traz um pouco dessa, entre aspas, humanização, ou um lado mais humano de toda essa questão da evolução industrial. Bom, é isso. Eu sou essa Bacana. pessoa que consegue falar sobre esses temas. Legal, maravilha, meu amigo. Antes de nós embarcarmos aí no tema, porque o pessoal seguramente já está curioso, né? E curiosa, seguramente, eu pediria para o pessoal aí se inscrever no canal, curtir a prosa aí com o Daniel, acionar o sininho da notificação, porque nós colocamos muitas prosas aqui, já são mais de 500 prosas no nosso canal, sobre vários temas, viu, Daniel? Não é só supply chain, não, a gente fala sobre liderança, carreira, finanças, projetos, logística, tecnologia, inteligência artificial, ou seja, se nós formos falar aqui, nós vamos queimar o tempo da prosa, então vamos deixar para o pessoal pesquisar aí. Então, curta Bom, aí o que o Daniel vai falar, né, Daniel? eu tenho muitas curtidas lá, o meu sininho tá ali, colocado, não para de tocar. Toda vez que tem prosa nova, eu vou lá para aproveitar, para poder aprender um pouco mais. Eu acho que essa contribuição que o Paulo traz para a gente, para que a gente consuma isso, para que a gente junte, para que a gente melhore o nosso conhecimento, para que a gente desperte é, é, a curiosidade, né, de se aprofundar num tema que pode ajudar a gente, é fundamental. Então, Paulo, Legal, legal. parabéns, viu, cara. Mas Bacana vamos demais. lá. Ô, Daniel, deixa. Não, eu vou embarcar agora. Não vamos É conversar mesmo? mais. Vamos no assunto aqui. Por que alinhar Lean e ESG? Eu acho que, primeiro assim, né, a gente, de uma visão geral, né, é uma questão de contexto de mercado, né? E por que isso, né? Porque acho que desde que o mundo é mundo e o capitalismo foi instituído e tal, se busca por efetividade, né? Mas não é exatamente aquela efetividade só baseada no lucro e no corte de custos e aquela coisa. Não. Porque por trás de tudo isso tem pessoas, né? Então essa questão do Lean traz muito essa questão comportamental, de como o comportamento vai trazer o resultado, né? E quando você está falando de comportamento, não existe nada mais fundamental do que a gente viver no planeta que a gente possa viver, ou viver no planeta que a gente possa viver melhor, né? E isso depende do comportamento, de como a gente comporta, de como a gente trata as coisas, né? E essa questão de sustentabilidade e responsabilidade social é fundamental. Então, eu acho que, por isso, né, é o contexto, né? Nós estamos vivendo num momento em que a competitividade, ela depende da efetividade do que a gente faz, né? Quanto a gente é eficaz, quanto a gente é eficiente, e a gente precisa fazer isso para poder ter um ambiente onde seja saudável, sustentável, né? Que não seja hostil, né? Ou que não gere uma situação hostil no futuro.
Tá? Então, é por conta disso que eu acho que eu considero de fato que esse alinhamento é fundamental. Tem muitas zonas de convergência, é isso que eu quero dizer. Ok, maravilha, perfeito. Bacana demais essa contextualização que você fez aí, ô Daniel. E aí nós vamos marcar um pouquinho, já que você, de alguma maneira, teve uma conexão com o Lean Institute, né? Eu gostaria que você fizesse já uma abordagem, né, de como o Lean contribui para que nós possamos buscar uma maior eficiência dentro da cadeia de abastecimento, dentro de supply chain, Daniel. Bom, vamos lá, né? Então, a primeira coisa a gente tem que entender o seguinte: sob a abordagem, sob a visão a Lean, a gente fala que a gente tem que atacar e reduzir 7 desperdícios, né? Dentre esses 7, eu não vou aqui colocar os 7, mas tem lá, busca lá em qualquer lugar, dá um Google aí que você vai ver que existem 7 desperdícios. Mas alguns deles são transporte, movimentação e estoque, né? E quando a gente fala de uma cadeia de suprimentos, a gente está falando de mover algo de um lugar para outro, né? E por uma questão estratégica, ter mais, menos estoque, ou não tão estratégica, só tem estoque, né? Não tem muito cálculo ali, né? Então, a questão, eu vejo hoje como uma questão fundamental para operações de supply chain de sucesso, né? Esse pensamento Lean, esse modelo de pensar Lean é importantíssimo para quem esteja atuando nessa área de supply chain, tá? E trocando em miúdos, assim, de uma forma simplista, e porque linha é simples, né? Às vezes a gente fala o seguinte, né? Coisa de engenheiro, né? Se não for complicado, não vai funcionar, né? Não, Aham, tem que ser simples. E o fazer o simples às vezes é difícil, né? aham, Mas eles têm 4 pilares muito claros, né? O primeiro pilar dele é o fluxo, né? Então, antes disso, né? Vamos entender o que que a gente tem que entregar, qual o nosso, o que que é, qual que é a especificação, o que é de fato que a gente tem que entregar, em que nível de qualidade, qual é o nível de serviço que a gente tem que fazer esse trabalho, né? Ou aquilo que a gente se propôs a fazer. Pô, e importante, sob o ponto de vista do cliente, tá? Não exatamente sob o nosso ponto de vista. Tendo isso em mão, como ponto de partida, existem 4 pilares que a gente precisa trabalhar. O fluxo, então que nem diz mineiro, né? Oncotô, poncovô. uhum, Quantas caixinhas eu tenho que passar para poder cumprir essa transformação, essa mudança, esse produto ou esse serviço que eu tô prestando, né? Qual é o ritmo? Então, você imagina que não pode ter uma caixinha, é igual uma orquestra, né? Você não pode ter lá quem está lá no fundo lá, que são os tons mais graves e os tons mais agudos que estão na frente. Você não pode ter um tocando num ritmo, outro tocando em outro tocando em outra harmonia. Isso acontece com as caixinhas do fluxo de valor, né? Você não pode ter essa variação. Às vezes você tem, né? E você precisa então gerar um equilíbrio. Isso se chama ritmo, então esse segundo pilar se chama ritmo. Para que esse ritmo seja harmonioso, você precisa ter uma visão puxada, porque você não vai empurrar, né? Você não vai gastar energia. É igual uma garrafa, né? Se você fizer pressão lá no fundo, só vai gastar energia, porque vai sair exatamente o que é capaz de sair pelo furo da boca da garrafa. Não tem uhum. outra coisa, né? Então, assim, essa questão de puxada é ter dimensionado seus estoques ou seu processo para garantir a harmonia desse ritmo, né? Que é o segundo pilar. Então, o terceiro pilar, ele é um garantidor da harmonia. O quarto pilar, ele é basicamente, ele é quase uma coisa óbvia, manter a qualidade do que se faz. Então, quando você junta o fluxo, quanto você junta o ritmo, quanto você junta o sentido de puxar, né? Eu não vou fazer nem mais nem menos, eu vou fazer o suficiente para manter esse ritmo. E tudo que eu fizer eu faço com qualidade. Esses são os fundamentos para que a gente possa aplicar na, na, é, no nosso trabalho de supply chain, toda a visão nossa de supply chain, para transportar melhor, mover coisas de um lado para o outro melhor e
cumprir níveis de serviço, mantendo a qualidade daquilo que a gente está movendo, daquilo que a gente está trazendo e transportando, para que a gente possa cumprir o nosso propósito de fornecimento para o cliente. É mais genérico essa explicação, porque a gente está falando de uma coisa, supply chain é extremamente amplo, né? Complexo. Mas, numa linha de visão, é essa questão, né? Lean é isso. Ué, mas eu posso fazer isso ainda de uma maneira sustentável e de uma maneira muito mais responsável socialmente e que respeite e com linhas de governança. A gente sabe que dentro do supply chain tem negociações, tem tratamento com pessoas, né? É fundamental que tenha isso, né? E dentro dessas negociações, aí eu vou começar do fim para o começo, do G, né? A questão de governança, transparência nas negociações, transparência, processos que conduzem a essa transparência, né? De uma forma a buscar ética, de uma forma a buscar transparência. Ó, estou falando transparência a terceira vez, mas é isso, é o fundamento, né? É eu saber. Mas tem um elemento que é importantíssimo e que eu aprendi, tenho aprendido ultimamente, nos últimos 3, 4 anos, que é o uso da palavra colaboração, né? Você pode criar uma governança, ao invés de você criar uma governança protetiva, aquela que eu já faço elementos jurídicos para me proteger ante o outro, inverter, né? A questão de cultura, né? Como ao invés de eu gerar uma disputa, eu gero um ambiente de colaboração, né? E essa colaboração é ganhei, divido, perdi, opa, divido também, né? Ao invés de ficar me protegendo contratualmente, cheio de cláusulas de multa, cheio de não sei o quê, que eu acho que não sou nenhum perito em direito contratual, mas a questão de se você tem um ambiente onde a disputa já não é o principal elemento, já não é o elemento de cara, e a colaboração é o elemento de cara, onde você está falando, isso se torna mais fluido, né? A gente falou Maravilha. de lean, de fluxo, de não sei o que, de ritmo, é fluido, tá? Então eu Maravilha. falei de G. Quando a gente fala de social, né? Aham, É, Daniel, aí você vai falar num ponto que eu adoro, que é a parte do S, né, do social, e depois você vai falar do E, tudo isso conectando, convergindo para o supply chain. O que eu queria fazer agora, Daniel, é o seguinte: nós vamos chamar a Corujinha, vamos tomar água, um café, porque nós estamos encerrando o primeiro tempo da nossa prosa aqui e a gente vai voltar para o segundo tempo. Pode ser? Vamos nessa? bora, bora. Vamos chamar a corujinha aí, daqui a pouco a gente está de volta. Maravilha. Olha que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Daniel que está trazendo uma contribuição muito legal para a prosa convertália, gratidão enorme aí, o Daniel. E vamos continuar com aquilo que nós estávamos falando lá no primeiro bloco, e você estava começando a falar do S, que para mim é fantástico, é uma das coisas mais importantes do ESG. Vamos lá? Ah, eu sabia que você ia falar isso. Eu tava tranquilo, né? Porque eu nunca vi uma pessoa mais apaixonada por essa questão de treinar, de capacitar, de educar, né? A palavra que você sempre usa, né? Educar, né? Então, assim, é isso, cara. Eu acho que nesse lado social, né? E muito mais dentro da cadeia de suprimentos que envolve um bocado de gente, um bocado de processo, até multirregional, até de outras culturas e tal. Isso é importantíssimo falar desse social, né? Como é que a gente treina, capacita, inclui? Como é que a gente ensina que ao invés de disputa e de se proteger, talvez faz o teste, vamos colaborar, né? Vamos tentar colaborar. Vamos tentar doar um pouco do meu, doar um pouco do seu, vamos exercitar a confiança. Então, isso é uma questão, é um propósito que eu faço o convite aí a outras pessoas que estão curtindo esse conteúdo aqui da prosa. É, vamos levantar isso, né? Vamos institucionalizar um pouco mais a confiança, um pouco mais a colaboração, para que a coisa seja mais fluida, menos lidar com tanta proteção também passa do limite às vezes, né?
E acho que é importante a gente fomentar isso, né, como elemento de mudança cultural, mudança comportamental, tá? Mas com tudo isso, eu coloquei uma frase aqui na minha, confesso, fui ali me preparar, né? Coloquei uma frase aqui. Quanto que nessa questão social a gente está disposto a ensinar o valor do propósito, né? Ensinar o que é o propósito, compartilhar do mesmo propósito, todo mundo vibrar em torno do mesmo propósito. E como é que você difunde esse propósito dentro da cadeia e movimenta as pessoas para que as pessoas também se identifiquem com esse propósito e façam essa roda girar? Então, essa questão do social tem um elemento fundamental. E, ó, não estou falando do social em relação a acho que é bonito, né? Um dia todo mundo sai lá e abraçar uma árvore, não, né? Mas é treinar para buscar efetividade também. É buscar para treinar para buscar resultado, para estar feliz com aquilo que a gente está fazendo, para ser rentável, para poder é, trazer resultados tangíveis, né? Não que a questão de sustentabilidade não seja tangível, porque a gente está vendo com esse monte de mudança climática aí. Eu não vou entrar no mérito, não sou nenhum especialista, nenhum defensor de nenhuma teoria sobre aquecimento ou não aquecimento, se isso é natural, se isso não é. Bom, eu não sou especialista, ouço de tudo, mas o que eu sei é que eu posso sentir, está mais quente, né? O clima está mais desregulado, né? Do que era quando eu com 48 anos, do que era quando eu era menino. Pronto, isso é uma verdade, eu estou constatando, né? E eu tenho dois filhos pequenos, então assim, eu tenho que preparar, eu tenho que me preocupar hoje para manter alguma coisa para meu filho, mas no sentido amplo. Essa questão do social tem essa questão de capacitar e treinar. E vocês estão vendo que eu estou falando de planeta e tal, porque entra nessa questão ambiental. Eu já tenho visto muitas empresas de logística e transporte, principalmente aquele operador e tal, investindo na questão ambiental e investindo na questão de modais menos poluentes, modais com energia limpa e tal. Isso tudo faz parte, né? Mas olha só que legal. Tem um outro lado. Não é só eu ir lá e comprar um caminhão, um trem, um rebocador ou qualquer coisa assim, né? O equipamento de mobilidade que tem essa energia. É quanto o meu processo também, quanto que eu consigo fazer o meu processo com menos recursos, né? Quanto que eu consigo, com esses recursos que eu disponibilizo, usar ele para melhorar qualidade de vida, para melhorar segurança, para melhorar capacidade de consumo de quem está trabalhando dentro dessa cadeia, né? Lembrando, era uma discussão que a gente tinha quando discutia aí indústria 4.0, né? Ó, vai automatizar tudo, vai tirar as pessoas. Tá bom. Aí você vai automatizar tudo, tirar as pessoas para produzir algo, para vender para quem? Porque se você tirou a capacidade de consumo de alguém, esse alguém dentro da cadeia vai deixar de consumir alguma coisa que você está produzindo, né? Se você carimbar o dinheiro e fizer o círculo do dinheiro, ver quanto que aquele dinheiro que você carimbou volta para você, um dia ele não volta, porque não teve ninguém. Então, essa questão de sustentabilidade, ela tem a questão do environmental e tem a questão da sustentabilidade de negócios, tal, que passa pelo social. Tá? Então, não dá para dissociar, não dá para ficar juntando em polos de caixinhas. Sempre tem um ponto de convergência. O que dá é para a gente medir e saber como medir. É isso. Eu acho que nesse sentido a gente fecha aí essa questão da contribuição. Maravilha, perfeito. E aí, um ponto que me chama a atenção, principalmente na perspectiva de ESG, é o lado cultural. Como é que você enxerga, por exemplo, aliás, tem várias conotações no mercado, né, para se falar de Lean e de ESG. Uma é o lado da cadeia fora dentro da minha organização, pensar em clientes e pensar em fornecedores. E o outro realmente é o lado cultural que me traz um desafio muito grande, né, para eu poder fazer essa transformação. Eu queria que você navegasse um pouco por esses pontos, o Daniel. Perfeita pergunta, adorei, porque na verdade é assim, né? E aí que tem mais junção ainda com o jeito de pensar Lean e com essa necessidade nossa, essa vontade e necessidade cada vez maior da gente implementar medidas ambientais, sociais e de governança, né? Toda transformação Lean, ela começa de dentro para fora, as que são bem-sucedidas, né?
E de dentro para fora, o que está acontecendo? Ela começa lá de dentro da sua operação, do seu processo, que, que tem de fato deficiências, você melhora aquelas deficiências e vai pulando para outras e vai tornando o seu processo mais fluido, né? Para que você faça isso, existem alguns elementos. A gente tem uma máxima que eu aprendi no Lean Institute que fala o seguinte: Lean só se aprende na prática. E a gente fala outra coisa. Lean é 30% ferramenta e 70% comportamento. E por quê? A gente precisa de fato praticar. É uma escadinha, né? É uma escadinha. Você pratica, você praticando gera um novo comportamento, esse comportamento é percebido por outros, os resultados começam a ficar melhor. Essa percepção motiva alguém a começar a praticar também, esse outro vai se comportar também dessa mesma maneira. E esse comportamento sendo feito através da prática, ele vai gerando nova cultura. A inserção de elementos das disciplinas e elementos de ESG, elas podem fazer parte dessa transformação de quem está trabalhando com os seus grupos, aí você mais específico, né, para quem trabalha com Lean, os seus grupos Kaizen, os seus grupos de melhoria, né, inserir essa questão de, puxa, eu estou fazendo uma redução aqui de uso de recursos, né? Dentro da cadeia do meu recurso, essa redução, que tipo de risco ela mitiga, né? Porque lembrando, as medidas de ESG, elas vão ter uma questão muito mais na mitigação de custos evitados, né? Uma multa, uma repercussão negativa sobre imagem, é essa questão, né? De ter um efeito maior em imagem, né? Então, são de custos evitados. E a questão de Lean tem uma questão de redução mesmo de custos, né? Já incorrentes. Não que a gente também não possa fazer o trabalho de custos evitados, óbvio, né? Tem as duas vertentes. Mas ESG tem um pouco mais. Você não vai esperar um risco, um perigo, ou um aspecto impacto acontecer, né? Aí, se ele já aconteceu, ele vai incorrer o custo mesmo. Então, essa questão, essa questão de ESG tem esse lado. Mas a mudança cultural é por isso, é fomentando a prática e de dentro para fora. O efeito que você precisa fazer para a sua cadeia fora dos seus muros, nos entes que tocam os seus muros, é importante também. Porque não adianta senão você vai virar uma ilha, né, de Uhum. cultura, né? Precisa começar a difundir. E aí existem exemplos grandiosos, clássicos aí de montadores de automóvel, de empresas que adotaram o Lean para dentro e se viram limitados e precisaram expandir isso para a cadeia. Juntar os elementos agora de ESG de uma forma fluida, não, sabe, não como se fosse uma outra vertente, mas uma vertente é, sinérgica, pode fazer com que a implementação de medidas de ESG seja feita com sucesso e com o menor esforço possível. Então, Maravilha. esse é o meu ponto de vista de como a gente consegue fazer. Mas lembrando, a chave de tudo isso é o que você falou, Paulo: educar, botar em prática, mudar comportamentos e gerar nova cultura. É isso. Maravilha, meu amigo, fantástico aí a sua contribuição aqui para a prosa comentária. Eu gostaria de explorar um outro ponto aqui contigo, basicamente, nós estamos chegando no finalzinho, mas o ponto que eu queria explorar é de tudo isso que você falou, né? De todos esses elementos, falamos de ESG, falamos de Lean e tal, qual a mensagem que você deixa para as pessoas, né, para nós finalizarmos aqui, que atuam ou que dependem ou que se conectam a esse mundo de Lean, de ESG, porque aqui nós estamos falando de transformação em supply chain, como fazer essa conexão de Lean com ESG, né? Tudo bem que muitas vezes essas são palavrinhas que a gente sempre bate, né? Você falou do ritmo, tal, o tamborzinho, né? Mas que elas são substanciais, ou seja, elas são necessárias dentro da empresa. O que você falaria sobre isso? Primeiro a propósito. Por que que a gente está fazendo isso? Né? Qual é o fundamento disso, né? Faz sentido para essa coleção de pessoas?
Acho que definir o propósito é importante. Desde o líder, eu acho que o líder tem que ser o grande maestro para poder mover esse propósito, né? Essa liderança com respeito, né? Debater esse propósito e alinhar esse propósito com as pessoas que vão gerar transformação, porque lembrando, né, o líder ele não gera transformação, ele é o maestro da transformação, né? Quem gera transformação é quem transforma, é quem bota a mão ali para fazer a coisa, né? Isso estando alinhado, o propósito vai. Se há um desalinhamento, ó, não, eu pedi, mas é os outros que vão fazer, mas eu não pratico como líder, não estou sendo maestro de nada, né? Estou pedindo para, ó, vocês têm que tocar rock aqui, e aqui no meu podcast ou no meu fone de ouvido eu estou ouvindo ópera, né? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Então, o alinhamento de propósito é importante. Segundo elemento, se você tem propósito alinhado, colabore, busque colaborar, não se proteger, né? Colabore, faça isso em conjunto. As grandes transformações, elas não são feitas por uma única pessoa. Elas são feitas por um conjunto, por um time que conjuga do mesmo propósito. Então esse é um ponto, tá? Mas meça. E aí é uma questão. Vou dar um exemplo simples. Toda vez que eu tenho um recorrido menor de transporte, eu tenho um custo menor. Por quê? Custo operacional daquele modal é menor. Pronto. Toda vez que eu tenho um custo operacional menor, eu tenho menos uso de recurso necessário para gerar. Então eu tenho menos diesel, eu tenho menos consumo de energia, as pessoas que fazem a gestão geram menos resíduos. Então, essa é uma dica para não ficar muito no intangível, né? Ó, tangibilize, né? É isso. Esse é propósito, colaboração e tangibilização. Aí é o caminho do sucesso. Maravilha, meu amigo. Prosa fantástica nós tivemos aqui, falando sobre um tema muito legal, muito atual, inclusive. Daniel, muito grato pela sua participação aqui na Prosa com Bertalha, meu caro. Falou. Eu agradeço demais. Como eu escrevi para você quando a gente estava combinando, né? Tô super feliz. Essa é a mensagem. Tô super feliz. Obrigado pelo Bacana. espaço, obrigado pela oportunidade. Curto demais bater um papo com você. Pessoal, último recado, o Paulo já deu. Se você gostou, curte. Se inscreve no canal do Betalha, porque tem um monte de coisa. E liga o sininho lá, porque toda vez que esse monte de coisa aparece nova ali, você já está conectado direto e vai poder aproveitar esse conteúdo. Obrigado, Paulo. Obrigado, gente. Espero que vocês possam aproveitar o conteúdo dessa nossa conversa. Gratidão, Daniel, meu caro, ao infinito e além, eu costumo dizer aqui no final, e digo também, o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração. Tchau, Daniel. Tchau, tchau.